Nesse vídeo eu vou te falar uma técnica que, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar a vender mais. É uma técnica muito simples que, se você aplicar da forma correta, com certeza vai aumentar muito a sua taxa de conversão. Essa técnica é conhecida como rapport em vendas. E eu vou te passar um passo a passo simples para você usar no seu atendimento comercial, na conversa que você tem com seus clientes, que com certeza vai elevar a sua taxa de conversão para um próximo nível. Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro, nesse canal falamos sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber vídeos novos todas as terças-feiras. Certo, pessoal? Algo que eu sempre me perguntei, principalmente trabalhando com vendas, é como eu posso fazer para aumentar minha taxa de conversão do número de clientes que eu estou atendendo. Muitas vezes eu pensava, tô falando com todo mundo e não tô conseguindo fechar nada. Se você também tem um problema parecido com esse que eu acabei de falar, vou te mostrar um processo simples para você ampliar a sua conexão com o cliente. Em vendas, a gente usa um termo para você definir essa conexão com o cliente. O termo vem do francês, o rapport, a palavra rapport vem do francês, que quer dizer trazer para perto ou estar próximo. Ela acontece quando a pessoa usa algumas estratégias que está relacionada inclusive com a psicologia para justamente criar uma maior proximidade com o outro. Não sei se isso por acaso já aconteceu com vocês quando você está numa festa, você está no encontro com outras pessoas, e aí você vai conversar com alguém e tem a percepção que essa pessoa te lembra algo, que essa pessoa tem uma certa conexão com você, mesmo sendo a primeira vez que você está conversando com ela. Muito provavelmente pode ser que essa pessoa tenha feito um rapport de forma instintiva. O rapport é justamente essa maneira de você criar uma ligação com a pessoa e usar algumas estratégias para diminuir o distanciamento entre essas duas pessoas que não se conhecem. E com isso, cria-se um laço de confiança nessa conversa, nessa negociação. Agora imagine o seguinte, o que acontece sempre que a gente interage com outra pessoa? Normalmente a gente mostra uma experiência passada ao conversar com aquela pessoa, algo que a gente já viveu ou já entende como certo. E é essa maneira que eu vou me comportar nesse novo relacionamento que eu tô construindo. Por exemplo, numa negociação, na primeira conversa que você tem com um vendedor, a maioria de nós já passou por algum momento traumático com um vendedor que mentiu ou falou algo que não fez sentido pra gente, criando uma expectativa ilusória e irreal, e isso acabou nos frustrando. E aí guardamos essa informação que não vale a pena confiar no vendedor, e aí sempre que eu vou conversar com o vendedor eu já tenho essa barreira, uma pré-experiência que eu tive. Então imagine que você vai conversar com uma pessoa que tem já essas experiências. Então a distância entre vocês está grande. O objetivo do rapport é aproximar essa distância. E utilizando ele da forma correta, você consegue quebrar esse gelo, se aproximar da pessoa. Bom, eu separei algumas estratégias para você poder utilizar o rapport de forma assertiva e certamente aumentar sua taxa de conversão com seus clientes. Bom, o primeiro ponto é escutar muito bem a outra pessoa. Por exemplo, você se considera alguém que escuta bem o que o outro está falando? Porque a maioria de nós está mais preocupada em falar do que de fato escutar o outro. Inclusive tem uma ferramenta americana chamada Gongo, que fez um estudo ouvindo milhões de ligações de vendedores e percebeu o seguinte: as pessoas que mais vendem falam em média 30% no período da conversa, e os outros 70% quem fala é justamente o cliente. Então você deve prestar atenção na outra pessoa, e algo que pode criar uma conexão entre você e o cliente é prestar atenção na forma com que o seu cliente está falando. Por exemplo, ele fala mais rápido, mais devagar, ele fala mais no imperativo, ou usa mais verbos ou afirmações, de fato de que maneira que ele se comporta. E aí você vai manter o mesmo padrão que ele. Se ele tá falando rápido, você vai falar no mesmo ritmo que ele. E quando você começa a fazer isso, acaba criando uma sinergia e gera uma certa confiança. Não tem como de fato mostrar isso no estudo, né? Você alinhar o jeito que o seu cliente está falando, mas realmente eu uso, e muitos outros vendedores, inclusive em livros, já falaram dessa técnica e faz sim muito sentido. A ideia é gerar familiaridade, e quando gera familiaridade, a pessoa já entende que, se é um familiar, possivelmente tem que ter confiança nele. Então ele gera essa confiança mútua. Outro ponto muito importante que está diretamente relacionado com essa lógica é, por exemplo, já fui enganado por um vendedor, não caio mais nessa. E aí, nesses casos, você tem que pensar no seguinte: a nossa cabeça ela tem duas formas de agir, que são, em resumo, dois sistemas. O sistema 1 é o sistema mais rápido, que vai tomar as decisões mais rápidas. E ele vai tomar decisão 90% das vezes, ou seja, na maioria dos casos. Já o sistema 2 é um sistema mais analítico, que vai analisar antes de tomar uma decisão. O sistema 1 toma decisões do tipo: por qual caminho eu vou para casa? Você não pensa exatamente quais as análises que devem ser feitas, você só toma essa atitude, já que você normalmente sempre vai pelo mesmo caminho. O sistema 2 vai validar se a decisão tomada pelo sistema 1 foi positiva ou negativa. Ou seja, você tem que pensar que a familiaridade faz com que você fique mais tempo no sistema 1, que é o sistema que vai tomar as decisões mais rápidas. Se você traz algo muito complexo que não tem familiaridade, isso vai para o sistema 2, então tem um tempo maior para tomada de decisão. Então toma cuidado com a complexidade ou dificuldade que você aborda algum assunto. Da mesma forma que você usou a escutativa para entender onde estava o seu cliente, você também vai entender o nível de compreensão que o seu cliente tem acerca do assunto que você está explicando para ele. Não adianta você usar jargões, termos
que vai confundir o cliente e com isso provavelmente ele vai ficar assustado e vai passar a utilizar o sistema 2 para tomada de decisões. Tenta sempre vibrar na mesma sintonia com o seu cliente, falar ao mesmo tom que ele, agir de uma forma parecida para vocês estarem em pé de igualdade. Levanta as dores que ele está sentindo, pergunta sobre isso, sempre tenta validar o que você está sentindo. Pergunta, por exemplo, fulano, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Você entendeu? Sempre de uma forma amigável, para que vocês possam construir uma relação de confiança. Outra estratégia boba, mas que muitas vezes é negligenciada, é o sorriso. Pessoal, quando você sorri naturalmente, você estimula o próximo a sorrir. Quem nunca estava com os amigos, começaram a rir, você nem sabia da história, e por causa disso você começou a rir também. Inclusive tem um livro, e ele propõe o seguinte exercício. Olha para um ponto fixo e começa a olhar com a cara emburrada. Depois de um certo tempo, você vai estar irritado só porque está fazendo isso. Então, da mesma maneira, quando você sorri, isso estimula o outro a sorrir também. Você cria um ambiente de naturalidade e conforto para o próximo. Outro ponto, pessoal, sempre chame a pessoa pelo nome dela. O nosso nome é sempre um som muito agradável de ouvir. Então, quando você chama a pessoa pelo nome, você instintivamente cria uma certa proximidade com ela. Imagina que só as pessoas que te conhecem vão te chamar pelo nome. E você quer ser conhecido pelo seu cliente. Isso já vai virar uma chave dentro da cabeça da pessoa e pensar, pô, eu conheço esse cara, ele sabe o meu nome. Por exemplo, nas reuniões que eu faço, eu sempre anoto o nome de todas as pessoas que estão participando. E sempre foco em chamar a pessoa dela pelo nome, independente do número de pessoas que estão na mesa. Outro hack bobo é sempre buscar conexões. Mas, pessoal, usa isso com cuidado que o tiro pode sair pela culatra e depois eu explico o porquê. Então, o que acontece, pessoal? LinkedIn, Facebook, Instagram, todas essas redes trazem uma série de informações sobre a pessoa. Você vai descobrir o time que ela torce, onde ela gosta de estar, onde ela trabalha, o que ela faz nos finais de semana, ou seja, basicamente tudo sobre a pessoa. Se você trouxer algo na conversa que ela tem uma relação emocional positiva, por exemplo, a última viagem do seu cliente foi para Bariloche. Se você falar de Bariloche para o seu cliente, certamente vai trazer uma lembrança positiva na cabeça dele. E isso já traz uma carga de dopamina, de felicidade, e muito provavelmente seu cliente vai estar mais aberto para conversar com você sobre isso. Mas lembre, pessoal, não fala isso fora de contexto, totalmente aleatoriamente. Encaixe esse tipo de mensagem, esse tipo de informação durante a conversa de vocês, se fizer sentido. Então, antes de ir para uma reunião, uma conversa, sempre faça uma pesquisa do seu cliente para entender se existe algo, alguma informação, algum ponto que você pode utilizar que vai trazer essa memória afetiva. E isso, consequentemente, vai te ajudar a gerar uma maior conexão entre vocês. Mas lembre-se, pessoal, sempre toma muito cuidado para não cometer uma gafe ou falar alguma besteira, e ao invés de aproximar vocês, vai criar um distanciamento. O último hack é o espelhamento, e acontece sempre que você repete os atos de outra pessoa. Isso vai criando uma mensagem no subconsciente de conexão. Mas que papo doido é esse, Victor? Calma, pessoal, vou explicar. Imagina o seguinte, você está numa reunião conversando com a pessoa, ela vai lá e coça o queixo. Você coça o queixo também. Ela vai lá e dá uma coçadinha na orelha. Você também vai lá e dá uma coçadinha na orelha. Pessoal, obviamente não vai fazer isso instantaneamente, logo após a pessoa fazer, para não pensar que você é louco, um psicopata que está copiando tudo que ela está fazendo. Tenta fazer isso de forma mais lenta e sempre se conectando, lembrando aquele ponto que eu falei para vocês para estar na mesma sintonia do cliente, desde o tom de voz até a forma que ele está se comportando naquele momento. Óbvio, pessoal, isso tem que ter um certo filtro para ser utilizado também, né? Não é para usar da forma exata de copiar tudo que ele está fazendo no mesmo momento. Então, entenda de fato como você pode encaixar isso durante a conversa de vocês. Sendo sincero, pessoal, eu não sei explicar exatamente por que isso acontece e por que isso melhora a taxa de vendas, mas isso é algo muito comum dentro de artigos e livros sobre programação neurolinguística. Todas as vezes que eu apliquei funcionou absurdamente para criar essa conexão com o cliente, mas normalmente em reuniões presenciais. Parece até bruxaria, mas realmente comigo e em vários livros de vendas funcionou. Certo, pessoal? Então esses foram alguns hacks para fazer com que você melhore o seu rapport em vendas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que ele tenha sido útil para você de alguma forma. Não esquece, deixa o like e coloca nos comentários qual a melhor técnica de rapport na sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.